Boa noite, meus queridos. Estamos em mais uma aula de catecúmenos. Hoje queremos falar sobre a lição de número 8, onde vamos estudar um pouco sobre a questão da oração. Nós já vimos nesses últimos dias sobre a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora queremos entender um pouco mais sobre a intimidade com Deus no sentido de oração. Lucas capítulo 11, verso 1 ao 4, como base para o nosso estudo desta noite, ele diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Esta é a mesma oração, um pouco mais resumida, daquilo que está em Mateus, no capítulo 6, que nós conhecemos mais como a oração do Pai Nosso. Aqui está um pouco mais resumida por questões de Lucas estar escrevendo mais precisamente para gregos, mais precisamente para os helenistas e não para um povo judeu como Mateus estava escrevendo. Para Mateus ele escreve e começa dizendo Pai Nosso que estás nos céus pela questão judaica, por causa de que o povo judeu tinha Abraão como pai também, o pai da fé. E Deus como Pai. Então a oração feita ao Pai no sentido de Deus e não no sentido de trazer a questão da lembrança de Abraão, isso que Mateus vai ensinar. E Lucas, como não está escrevendo para judeus não têm essa conotação de Abraão como pai, então ele começa a ensinar a oração, dizendo já, quando orares dizeis, Pai, santificado seja o teu nome. Pai, por quê? Porque Deus é Pai, simplesmente isso. É por isso que parece ser um pouco mais resumida, a oração aqui no sentido de Lucas, porque Lucas tem um alvo. O alvo deles são os gregos, são os helenistas. O alvo de Mateus é os judeus, então Mateus vai trabalhar um pouquinho um aspecto diferenciado. Mas no conteúdo que nós temos, a oração que Jesus estava ensinando aqui como base seria a oração feita ao Pai, glorificando o seu nome, agradecendo pelo pão de cada dia que Ele nos dá, pedindo o perdão pelos nossos pecados, da mesma forma que nós perdoamos, e que Deus nos ajude a não mais cair em tentação. Mais ou menos essa expressão que Lucas vem trazer, não muito diferente de Mateus. A questão aqui é só alvo, de povo a quem estava sendo dirigida a oração. Uma das coisas mais impressionantes na vida de Jesus, então, falando sobre oração, era a sua comunhão íntima que ele tinha com o Pai, o Filho de Deus encarnado. Essa comunhão era alimentada muito pela sua vida de oração, a sua oração constante diante do Pai. Nós oramos porque nós cremos em um Deus pessoal que se interessa por nós e que se alegra em nos estender a sua comunhão. Por isso também que a oração ela precisa ser entendida. Quando oramos a Deus, nós precisamos entender que oração não é um monólogo, não é nós simplesmente falando, despejando tudo na presença de Deus, mas a oração é um diálogo, e nesse diálogo também nós precisamos ouvir a Deus. Jesus mostra muito isso, porque Jesus, em todas as orações que ele fazia ao Pai, ele conversava com o Pai, mas ele também ouvia o Pai. Ele entendia nessa oração quais eram as vontades, os desígnios de Deus para aquele momento, em qualquer situação ao qual ele estava se colocando diante do Pai. Assim também devemos ser nós quando oramos. Quando oramos, a nossa oração precisa também ter um direcionamento.
a vontade de Deus precisa estar presente nessa oração. Mas como a vontade de Deus vai estar presente na oração? Precisamos ouvir a Deus e depois falar com Deus. Primeiro ouvir. Ouvir o que Deus quer para nós, ouvir o que Deus deseja das nossas vidas diante do seu reino. Mas aí talvez pergunte, mas como eu vou ouvir a Deus? Nós ouvimos a Deus através da sua palavra. Por isso que também a nossa oração ela tem que estar embasada nas Escrituras Sagradas. Um bom exemplo de orações nas Escrituras Sagradas é o próprio livro de Salmos, que são momentos de oração que os salmistas traziam na presença de Deus. Mas vamos lá, vida de oração. A oração, ela precisa então ser ladeada pela pregação da palavra de Deus. Ela precisa ter embasamento nas Escrituras Sagradas. E também a oração precisa estar o quê? Na nossa comunhão que temos de uns para com os outros. Nós vemos isso bem precisamente nessa oração que Jesus ensina. Quando pedimos perdão, esse perdão precisa estar atrelado como nós vivemos também o perdão diante dos nossos irmãos. Se formos entender a questão de marido e esposa, uma das cartas do Novo Testamento vem falar para o marido amar a sua esposa, ter ela como a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Essa questão de comunhão, a oração está muito ligada à comunhão. Tiago vem falar para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, a questão de comunhão que nós devemos ter. Não está falando aqui de confissão auricular no sentido católico romano, mas esse sentido de comunhão entre os irmãos que precisa também estar embasado, porque quando nós oramos ao Pai, nós temos que orar como povo de Deus. Essa é a forma e essa é a base da vida cristã quando nós falamos em oração. Através da oração, nós mantemos também a nossa comunhão com Deus. Através da oração nós oramos ou adoramos ao nosso Deus também. Pelas nossas orações nós louvamos a Deus. Todo louvor, ele vai ser também uma oração. Por quê? Na oração, algumas questões também adentram na nossa vida. Quando nós oramos, Deus nos santifica, e nós nos colocamos mais próximo dele, sentindo o quê? Aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas, ou entramos na nossa oração em sintonia com a sua vontade. Podemos até começar a oração com os nossos desejos, com as nossas vontades diante do Pai, o nosso querer, mas se nós mostrarmos essa intimidade com Deus, numa oração profunda com Deus, ouvindo a sua voz, nós vamos estar em sintonia com a sua vontade. Mateus capítulo 26, verso 39 é um exemplo para nós. Diz assim sobre Jesus: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era o desejo de Jesus Cristo naquele momento. Ele coloca seu desejo dentro do Pai, mas ele também ouve o Pai. Portanto, ele diz o quê? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa sintonia da vontade com o Pai deve estar presente também em nossas orações. É por isso que também a palavra de Deus diz que às vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, pedimos apenas para os nossos deleites pessoais. Pedimos sem ouvir a Deus. Por isso às vezes não recebemos. Toda oração tem resposta? Tem. O não na oração é uma resposta? Também é. É Deus quem vai dar a resposta a nós. A oração também nos conduz no aprofundamento do conhecimento da pessoa de Deus. Esse conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através das nossas orações. Por quê? Porque se nós formos orar de acordo com a sua palavra, nós precisamos também estar o quê? Estudando a sua palavra, precisamos ter sintonia com a tua palavra. E quando nós entramos nesse estudo da palavra de Deus, nós temos profundo conhecimento de Deus sobre nossas vidas. Jeremias capítulo 29, verso 12 a 14, assim diz: então me invocareis,
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, todo o processo na nossa vida, quando nós oramos, nós precisamos entender o querer de Deus em nós e saber o que Deus tem preparado, né, através desse momento que nós nos colocamos na sua presença. Por quê? Porque orar é buscar a conhecer em primeiro lugar o nosso Deus, Pai que está no céu. É esse Deus nós procuramos conhecer. E Deus vai nos transformar através também da oração, porque nós vamos fazer o quê? Vamos ouvir a Deus e vamos saber qual é a vontade de Deus para todo o momento das nossas vidas, tudo aquilo que nós colocamos diante dele. Por isso, sem oração, não haverá mudança de vida também. Ela deve ser o quê? Uma prática diária em nós, porque nós precisamos andar diariamente em novidade de vida, diz a palavra do Senhor. Também nós devemos procurar um ambiente adequado para a oração. A palavra de Deus em Tessalonicenses fala orar sem cessar. Em todo lugar nós devemos orar, sim, porque a nossa vida é uma vida de oração. Mas também dentro da intimidade com Deus, nós precisamos também, às vezes, nos recolher, nos colocarmos em um ambiente adequado para nós nos colocarmos diante de Deus, para que nós não venhamos ouvir a voz do mundo, o barulho do mundo sobre nossas vidas, para nós estarmos mais com a nossa mente voltada para o Senhor. Por isso que Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por mais que a gente olhe para esse texto colocando, não vou dizer que não podemos fazer, um local de 4 paredes, fechado para nós buscarmos a presença de Deus, orar, entrar no seu quarto. Temos que entender também que o nosso quarto é o nosso coração, a nossa mente, porque o nosso corpo é a nossa casa. E fechar a nossa porta quer dizer o quê? Nós nos desligarmos do mundo, para nós ouvirmos a Deus. Não ouvir a voz do mundo, mas ouvir a voz de Deus. E o nosso Pai que está em secreto porque Ele está em nós, o Espírito Santo habita em nós já vimos isso semana passada. Ele que nos vê em secreto, que conhece todo o nosso coração, vai nos recompensar. O Salmo 139 diz que o salmista orando, ele fala: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo, porque Deus está olhando para dentro de nós, Ele está dentro da nossa casa nesse sentido, quando nós oramos a Ele também, e Ele vai nos recompensar, porque Ele vai estar vendo aquilo que as pessoas não vê. Em secreto nesse sentido, mas Ele vai estar vendo e vai estar nos auxiliando. E essa prática então precisa ser diária na nossa vida. E essa oração também ela não pode ser algo forçado, ela precisa ser espontâneo. Vida de oração tem que ser algo espontâneo na vida do cristão. Com Jesus era espontâneo, Jesus orava a todo momento. Segunda coisa que podemos ver em relação à oração, que a primeira que nós vimos é que nós precisamos ter uma vida de oração, a segunda coisa é o conteúdo da oração. A base da oração e seu principal propósito, em primeiro lugar, é o quê? Não pedir. Em primeiro lugar, é adorar. Nós precisamos adorar o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a base da nossa oração é, em primeiro lugar, ter esse propósito de adorar a Deus, de experimentar a nossa comunhão com o Senhor e a comunhão de Deus na nossa vida. Por isso que a oração ele constitui-se de alguns pontos. O primeiro dele é esse, na adoração, louvar a Deus. Louvor, uma resposta diante da grandeza de Deus sobre nossas vidas, uma resposta da grandeza de Deus e da sua bondade também diante da nossa vida.
Em segundo lugar, sim, intercessão, né? Buscar de Deus o favor. Intercessão para quem? Para os outros. Buscar de Deus o favor para os outros. Terceiro lugar, agora sim, súplica. Súplica é pedir, é petição, é pedir, né? Pedir a provisão de Deus para as nossas necessidades também. Quarto lugar é confissão, né? Buscar o perdão e a graça de Deus sobre o pecado. Mas lembrando que o perdão também está atrelado como nós vivemos esse perdão no nosso dia a dia, né, diante das pessoas. Quinto lugar, a oração também mostra luta, né, experimentar o poder de Deus para vencer as tentações. Né, esse é o sentido de luta que nós temos. Então nós temos aí, né, em primeiro lugar, a oração é a adoração, que é louvor. Né? A intercessão. A interceder é levar os outros na presença de Deus. É uma maneira de nós servirmos aos irmãos e lutar em favor deles diante de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 1 diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu tenho mantendo por vós, pelos laudicenses e por tantos por tantos que não me viram face a face, né? Ou seja, nós vemos aqui Paulo falando da sua luta em favor dos laudicenses e daqueles que não viram ainda Paulo face a face, mas mesmo assim Paulo fazia o quê? Ele orava e lutava em favor dos seus irmãos, né? Em favor da igreja de Cristo. A oração é um privilégio, né? É uma responsabilidade, né? E a oração é uma luta. Um ensino bíblico claro é que nós somos todos o quê? Sacerdotes diante de Deus, é o sacerdócio universal de todos os santos. Logo nós, né, podemos colocar as nossas vidas diante de Deus e colocar a vida dos nossos irmãos na presença de Deus. A principal função do sacerdote era interceder em favor dos outros, né, colocar, né, aquilo que é necessário na vida das pessoas. Confissão de pecados. 1 João, capítulo 1, verso 9, é tão conhecido nosso esse texto que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é concordar com Deus a respeito das nossas atitudes erradas. Confessar é isso, é concordar com Deus. É dizer para Deus: olha, eu sei, e o Senhor está me mostrando que tem erro na minha vida. As minhas atitudes não estão corretas, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a entender quando nós falhamos. E é também o que? Confessar é demonstrar disposição de querer mudar, né? Querer de fato mudança na sua vida. A principal característica da confissão é nos levar o que? Ao arrependimento. Diante da confissão dos nossos pecados, é Deus falando conosco, mostrando para nós como nós estamos. Por isso é concordar com Deus através das nossas atitudes, reconhecer diante da palavra de Deus os nossos erros, ter disposição de mudar, e esse ter disposição de mudar é arrependimento. Não é uma confissão em si que nos purifica e nos perdoa. A confissão em si, ela não nos purifica e nos perdoa simplesmente, mas aquele que nos ouve a oração é que nos purifica e nos perdoa, né? Que é o nosso Deus, através de Cristo Jesus, o nosso advogado diante do Pai. Assim, na oração, então, nós recebemos o perdão. Perdão vem através de quem? Através de Cristo Jesus, porque é em seu nome, né? No nome de Jesus Cristo, que nos garante a nossa salvação, que nós temos então o perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 12 diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, né? O nome de Jesus Cristo. Nós devemos orar também sempre ao Pai, então, em nome de Jesus Cristo. João capítulo 14, capítulo 16, encerrando sobre a oração, esses dois textos mostram bem isso para nós, como deve ser então a nossa oração diante do Pai. João 14, verso 13 e 14, diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então tudo que nós pedirmos em nome de Jesus Cristo, o Pai fará, sim,
Se estiver de acordo com a palavra de Deus, se estiver de acordo com os mandamentos de Cristo. João capítulo 16, ainda, verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração, ela traz então em nós alegria da salvação na nossa vida, que nós mais precisamos, salvação que está em Cristo Jesus. Então, orar ao Pai através de Cristo Jesus, né, se faz necessário também na nossa vida. Espero que tenha entendido um pouco sobre esse quesito de oração, né, entendendo que nós temos que ter uma vida de oração, né, constante diante de Deus. A nossa oração, ela precisa ter conteúdo, começando pelo louvor, que é a adoração a Deus. Na nossa oração, né, nós precisamos ter a intercessão, precisamos ter a súplica, nós precisamos ter a confissão, né, e precisamos também, através dessa oração, lutar, né, em favor dos nossos irmãos, né? E tudo isso deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, né, de acordo com a sua palavra, ouvindo Deus em todos os momentos que oramos, em nome de Jesus Cristo também, né, colocando Jesus Cristo como aquele que está diante do Pai, intercedendo por nós e levando também o nosso clamor ao Pai. Spurgeon, só para encerrar, ele diz desta forma, numa frase que é bem importante, né, para nós: de joelhos o crente é invencível. Então precisamos orar ao Senhor, né? Qual é a forma melhor de oração? Aquela que é sincera, né? De joelho, se preciso for, se coloque diante de Deus, em pé, né? Tem pessoas que falam, mas tem que fechar o olho, tem que ajoelhar, você precisa estar em intimidade com o Pai, de forma sincera. Isso sim é necessário quando você estiver em oração. Que Deus possa te abençoar. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Essa foi a lição de número 8. Semana que vem, a lição de número 9 vai ser sobre a grande comissão, ou seja, o testemunho e a missão que nós devemos ter aqui na face da terra também, né, que precisamos entender. E a partir dessa lição de número 9, eu estarei encerrando essa parte básica na nossa doutrina de fé, porque depois da lição de número 9 nós vamos estar aí estudando um pouco mais precisamente sobre a forma de ser da nossa igreja presbiteriana, né, o seu governo, como que ela age, como que o membro deve ser na igreja, os seus direitos, os seus deveres, né, mais a questão mais constitucional da igreja. Espero que você esteja entendendo. Lembrando aí, aqueles que querem ser membros da nossa igreja, né, que estão estudando catecúmenos, mesmo que seja online nesse momento, né, que vai escrevendo o seu nome embaixo de cada vídeo que tem assistido. Né, nós já estamos na lição de número 8, tem 8 vídeos, né, que foram passados então. Né, precisa estar o teu nome lá nos 8 vídeos, para que eu possa saber de fato que você está estudando, que você está compreendendo, para que eu possa levar então o teu nome diante do conselho, para que o conselho possa então analisar, né, cada irmão, cada irmã que tem o desejo de estar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais precisamente na igreja local, né, na qual nós estamos. Que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo a cada dia, e vamos continuar mantendo esse nosso diálogo, essa nossa comunhão com Deus. Né? Se tiver algumas questões de não interpretação, que não entendeu bem, né, em cima desses vídeos, manda para mim, manda no meu e-mail, manda no meu WhatsApp, ou até mesmo debaixo do próprio vídeo que tem os comentários, pode mandar que a gente vai estar tirando as dúvidas. Né? Nós estamos aqui para ajudar, né, para que você possa se fortalecer cada vez mais. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, uma boa noite, e amanhã no nosso estudo na palavra do Senhor também. Que Deus seja com cada um de nós.